Olá, meu irmão querido, minha irmã amada, prezados amigos. Eu sou o pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, trazendo hoje mais uma palavra de fé, de esperança e amor para você, a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 17 até o verso 21. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A plenitude do Espírito Santo. Todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito Santo. Tem a plenitude do Espírito Santo aquele que é dirigido, que é influenciado, que é capacitado por Deus. Tem a plenitude do Espírito Santo. É o mesmo que viver em total submissão, total comunhão com a vontade de Deus. Você já buscou a plenitude do Espírito Santo? Busque ter a plenitude do Espírito Santo. Para ter a plenitude do Espírito Santo, procure, entenda e obedeça à vontade de Deus. Paulo aos Efésios escreve: entendei qual a vontade do Senhor. Para entender a vontade de Deus, precisa estar sensível à voz de Deus. Ouça, entenda, obedeça, permaneça na vontade de Deus. Não há como ter a plenitude do Espírito Santo sem obedecer à vontade do Senhor. Para ter a plenitude do Espírito Santo, procure esvaziar-se de si mesmo, da carnalidade, da imoralidade e dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. Paulo roga aos Efésios dizendo: mas enchei-vos do Espírito Santo. A imoralidade impede a ação do Espírito Santo. O pecado impede que o Espírito Santo tome conta totalmente da sua vida. Então deseje a santificação, lute pela santificação, viva em santidade de vida e encontre o Espírito Santo enchendo-se dele. Para ter a plenitude do Espírito Santo, santifique a sua vida cada vez mais e viva plenamente a nova vida em Cristo. Paulo conclui esse texto dizendo à igreja: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Existem coisas que facilitam e nos aproximam de Deus. Louvor. O louvor nos enche do Espírito Santo. A comunhão nos enche do Espírito Santo. A gratidão a Deus nos enche do Espírito Santo. O serviço, o servir a Deus, o servir aos irmãos, nos enche do Espírito Santo de Deus. Então, é buscar a plenitude do Espírito, viver em santidade de vida. Todo cristão deve buscar a plenitude do Espírito Santo, deixar-se influenciar, deixar-se capacitar e ser dirigido pela vontade do Senhor. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo.